Não leve a vida tão a sério. Hugh Prater. Ficando livre dos pensamentos dispersos. Despertar não é morrer, muito menos atingir um estado espiritual exaltado. Trata-se de um processo gradual, no qual aos poucos passamos a pensar e agir por meio da parte da mente tranquila, suave e profundamente conectada a tudo e a todos. Nossos pensamentos se tornam mais naturais, a percepção mais reconfortante, as ações menos impactantes. Enfim, nos sentimos e nos tornamos cada vez mais reais. Conforme este processo continua, até mesmo o quadro de fragmentação que nos circunda começa a refletir a unidade. Agora, ele contém prazer, não mais um castigo. Você estará cada vez mais consciente. Saberá se os seus pensamentos estão dispersos ou inteiros, ou se estão na primeira ou na segunda mente. Este é um objetivo bastante modesto, que permite claras opções: conhecer a inocência ou a culpa, a felicidade ou o medo, a unidade ou a solidão, a flexibilidade ou a rigidez, a paz ou o caos do ego. Se a resposta for a integridade, restará apenas uma questão: estarei preparado para escolher a integridade neste instante, nesta situação, durante esta atividade, diante deste problema, tarefa, tragédia ou distração mental? A mais poderosa de todas as forças do ser humano, a mente de uma criança de 2 anos, prova o que pode realizar um enfoque único exercido no presente. As crianças de 2 anos vencem as batalhas de vontade com os pais porque estão concentradas, enquanto os pais não se prendem a um determinado objetivo, por mais de alguns momentos. Muitos adultos se surpreendem que as crianças pequenas sejam persistentes e consigam o que querem. A diferença básica é que os adultos estão sempre em conflito, as crianças pequenas, não. Até mesmo ideias que podem unir a mente de pessoas em torno de alguma questão da vizinhança, da escola, ou mesmo ideias que podem levar uma nação à guerra, nunca duram muito. Assim que aparece um aliado melhor, uma questão mais quente ou um inimigo mais formidável, os sentimentos de união se evaporam rapidamente. Somente uma ideia espiritual une a mente de modo permanente, porque só ela está baseada numa verdade duradoura. O desafio ou o prêmio. Nosso filho Jordan resolveu jogar tênis quando estava com 12 anos. Teve bons professores, se esforçava duramente e progrediu muito depressa. Um dia, Mark, o professor, teve de cancelar uma aula. Conseguiu um profissional chamado Benny para substituí-lo. Benny queria que Jordan desse 30 saques consecutivos sem que nenhum batesse na rede. A meta era difícil para um menino que estava jogando havia apenas 2 meses. Enquanto fazia a primeira série de 30 saques, Benny comentava e mostrava os erros a cada vez que a bola batia na rede. Jordan não conseguia dar 30 saques sem que 5 batessem na rede. Por fim, Benny parou o treino, puxou uma nota de dinheiro, colocou-a na linha de saque com uma caixa de bolas em cima e disse:
se você acertar as próximas 30 bolas entre a linha de saque e a linha de fundo, sem deixar uma única bater na rede, a nota que está debaixo da lata é sua. Jordan acertou os 30 saques sem um único erro. Benny apanhou a nota e foi até Jordan. Como você pode ver, esta é uma nota de $1. É sua, mas não pense que você acertou só porque pensou que ia ganhar uma boa grana. Você acertou porque tinha um objetivo em mente. Nossa tendência é pensar que o cerne de um problema é uma situação específica ou nossa relação com uma pessoa, mas a verdadeira dificuldade são as nossas convicções. Não importa a forma que venha a assumir, esta certeza bloqueia a nossa liberdade. Vivemos em batalha constante com nosso cabelo, nossos dentes, pele, unhas, células de gordura, tamanho do nariz, altura, forma e idade. Quanto mais nos aprofundamos no corpo, mais reclamações surgem. Seios horríveis, intestinos que se comportam mal, costas doloridas, joelhos traiçoeiros e juntas mal arranjadas, sem contar as lutas de vida e morte com nossos órgãos vitais, sistemas imunológicos e química do sangue. Eu poderia ir em frente, mas é uma história que começa a ficar assustadora. As pessoas têm medo e desconfiam de seu corpo. Sentem-se traídas por ele e, às vezes, até o odeiam. Abrir mão desses pensamentos perturbadores é o único caminho para uma mente pacífica. Muitas pessoas só ficam em paz com seus corpos no momento em que estão morrendo. Mas por que esperar até lá? Libertação 20. Tempo sugerido: 1 dia. Tire as suas roupas e fique de pé na frente de um espelho. Se possível, um espelho de corpo inteiro. Observe como é difícil fazer isso. Quais são as suas emoções? Você tem medo do que vê? Culpa? Vergonha? A sua mente está agitada, tentando pensar por que esta sugestão é equivocada, ruim ou mesmo perigosa? Uma criança pequena seguiria esta sugestão sem hesitar. Começando pelo alto de sua cabeça, passe para a testa, as sobrancelhas, os olhos e assim por diante até chegar aos dedos dos pés. Olhe bem para o seu cabelo ou a sua careca, até sua mente se acalmar. Se ajudar, diga algo como: isto é só cabelo. É o meu cabelo de hoje. Não tenho o mesmo cabelo de 10 anos atrás. As pessoas em geral têm cabelo. Por acaso, este é o meu. Enquanto isso, preste atenção às ansiedades, associações ou quaisquer outras ideias e convicções negativas que você tenha sobre o seu cabelo. Fale em voz alta, se isso ajudar a identificar os pensamentos. Diga então para si mesmo: estes são os meus pensamentos. Será que desejo andar por aí com todos estes pensamentos sobre o meu cabelo? Repita este processo com outras partes do seu corpo. Agora que os pensamentos fragmentados sobre o seu corpo foram desvelados, comece novamente do alto da cabeça e vá até os pés, e como antes, resgate pensamentos de gratidão e apreciação para cada parte que olha. Obrigado, cabelo, por me aquecer, por aguentar pacientemente todos os profundos químicos que sem pensar despejo em você. Obrigado, testa, por proteger o meu cérebro, por mostrar surpresa ou preocupação quando necessário.
Obrigado, sobrancelhas, por evitarem que a água escorra nos meus olhos, ou por me dar um olhar sério. Você quer ver sinceramente o quanto o seu corpo sofreu por você? Como ele tem sido um bom amigo, o quanto ele não tem culpa dos genes que herdou, dos acidentes que aguentou, assim como de todas as outras formas externas, da gravidade aos raios do sol que suportou. Você tem todos os motivos para sentir afeto pelo seu corpo e tratá-lo com delicadeza. Por que então dizer que não é espiritual pensar no corpo? Ter uma relação saudável com seu corpo não prejudicará em nada a sua espiritualidade. Decida que daqui para frente você tratará muito bem o seu corpo e, acima de tudo, pensará nele com alegria. Eliminando os pensamentos de. No contexto deste capítulo, mostramos como eliminar os pensamentos de e permitir que nossas mentes se tornem íntegras. Já aprendemos a trocar da primeira para a segunda mente, eliminando a resistência à unificação da mente. Como sabemos que a origem de nossa resistência são os pensamentos de, os chamados pensamentos desencadeadores, agora é partir para a etapa final da libertação. Todos os pensamentos de podem ser comparados a plantas, com profundas raízes e brotos verdes promissores. Imagine que as raízes se estendem pelo passado, e os brotos verdes remetem aos benefícios que imaginamos receber, se acreditarmos nisso, é claro. Às vezes é particularmente desagradável reconhecer ou admitir esses pensamentos pelo que eles revelam sobre nós. Digamos que você é uma dona de casa e está ouvindo seu marido falar sobre como seria bom estar em seu próprio barco. Subitamente, você é inundada com pensamentos irritados sobre como seu marido é irresponsável. Como ele poderia estar pensando em gastar tanto dinheiro quando vocês dois acabaram de discutir a dívida do cartão de crédito? Você tem algumas opções. Pode gritar com ele e logo se meter numa longa discussão. Pode pedir explicações sobre como poderia estar pensando em comprar um barco num momento como esse, o que permitiria que ele dissesse que não estava pensando em comprar nenhum barco. Pode repetir um mantra de proteção: Deus me protegerá de meu marido. Deus me protegerá de meu marido. Ou, no fundo, o meu marido é uma boa pessoa. No fundo, meu marido é uma boa pessoa. Ou então, você pode examinar minuciosamente o pensamento em si. Comece perguntando a si mesma: de onde tirei a ideia de que meu marido é irresponsável? Pense no que ele já fez no passado, no que a levou a acreditar que ele compraria um barco sem sua concordância. Você, na verdade, não acredita realmente que ele faça algo assim. O que pode ter acontecido é que você não levou em consideração a tendência a devaneios de seu marido. Ele está sempre construindo castelos no ar e esperando que a varinha mágica os transforme em realidade. É difícil admitir, mas na verdade, os devaneios são parte do que adora nele. O que você não suporta é a distração que esses sonhos provocam. Muitas vezes essa distração impede que ele escute o que você diz ou perceba as suas necessidades. Mas como você mesma já se flagrou fazendo a mesma coisa, talvez esteja vendo em seu marido uma versão de sua própria distração. Ao ir mais fundo na questão, você lembra de uma história que escutou na infância, de que a família perdeu tudo com a falência da empresa de seu pai.
A ideia de que você poderia estar com raiva por ter perdido um estilo de vida que jamais experimentou parece muito improvável, mas algo faz você reagir exageradamente a questões de dinheiro. Pergunte a si mesma que influência a desconfiança em seu marido tem fisicamente sobre você. Você observa que se sente mais ansiosa, que sente uma certa dorzinha de barriga e que seus ombros estão bastante tensos? Vá além e investigue como isso influenciou seu casamento e o relacionamento com seus filhos. Volte agora a sua atenção para os brotos verdes promissores e questione que recompensas, benefícios e resultados obtém continuando a desconfiar de seu marido. De cara, você percebe que suas demonstrações de desconfiança deixaram seu marido tão enfurecido que ele chegou a tomar decisões erradas, algumas relativas a finanças. Examinando mais detalhadamente suas emoções, você observa que uma parte de você, na verdade, gosta quando ele faz algo irresponsável. Será que você se sente superior porque ele agora lhe deve uma? Ou porque isto lhe proporcione carta branca para sair do casamento? No final desse processo, que poderá levar horas ou até semanas, talvez você chegue à conclusão de que sua desconfiança indica um profundo empenho em perdoar seu pai e também um boicote a uma pessoa que significa tudo para você. Agora que o pensamento veio à tona, resta-lhe assumir uma posição firme e consistente em relação ao seu amor e apreciação por seu marido. Veja como funciona. O pensamento D virá à tona repetidas vezes, porque é um alicerce do seu ego particular. Contudo, se você realmente fez o seu trabalho de conscientização, ele não mais assustará, confundirá ou perturbará você. Ao contrário, você achará o pensamento D bastante engraçado. Não existem os egos perfeitos, nem há uma razão para isso. Por que você gostaria de desejar aperfeiçoar um companheiro imaginário? Gostaria de livrar-se dele? Certamente não. Da mesma forma, não há necessidade de fazer um projeto de seu ego e tentar aperfeiçoar uma identidade imaginária. Basta enxergá-la claramente para ver que você não o quer. Não precisa dele, mas também não precisa temê-lo. Sempre que o pensamento D vier à tona, examine-o até identificá-lo. Depois se pergunte: quero ferir, seja lá quem estiver em seu pensamento, agindo segundo este pensamento? Ao fazer essa pergunta, você estará se ligando aos seus verdadeiros sentimentos, sua verdadeira mente. Sentirá compaixão pela pessoa e saberá que não deseja nenhum mal, ou seja, o pensamento foi descartado. Se em algumas ocasiões você sente tanta raiva da pessoa que a única resposta sincera é que realmente quer feri-la, então pergunte a si mesmo se esse pensamento D é a parte que você deseja ampliar, alimentar, desenvolver. Não hesite. Repita mentalmente que não deseja que essa parte se desenvolva e que não agirá segundo o que ela diz. Como todo mundo sabe, a teoria, na prática, é bem outra. Encarar um pensamento D sem sentir algum medo ou confusão é tarefa para poucos. Essa confusão pode durar muitas semanas ou meses, dependendo do quanto o pensamento estiver enraizado. No entanto, a cada vez que você se recusar a obedecer a um pensamento D, reduzirá o seu medo. Este processo gradual é a maneira mais comum de se livrar deles. Contudo,
Se você identificar o mal que o pensamento D causou, mas decidir conscientemente encená-lo repetidas vezes, ele ganhará imenso poder. Não caia na tentação de prejudicar os outros ou você mesmo só um pouquinho. O preço a ser pago é um imenso retrocesso. A esta altura, depois de ter se dedicado a várias libertações, você já tem uma boa ideia dos seus pensamentos D. Também já deve ter percebido que, no fundo, eles estão relacionados ao medo e à dificuldade de perdoar. A meditação guiada é mais uma maneira de liberar estes medos, mágoas e amarguras que se acumulam em nossas mentes. Libertação 21. Tempo sugerido: 1 dia ou mais. Escolha uma pessoa sobre a qual você frequentemente pensa com sofrimento ou raiva. Imagine essa pessoa de pé na sua frente. Faça-a aparecer o mais real que puder, imaginando a maneira como ela habitualmente se veste, caminha, seus gestos e tudo mais. Enquanto examina essa pessoa, lembre-se das coisas negativas que ela fez e de seus pontos fracos e características destrutivas. Certifique-se de incluir qualquer pequena traição ou qualquer outro aspecto negativo que ela tenha feito diretamente a você. Em vez de brigar, julgar ou rebaixar seus pensamentos negativos, primeiro dê-lhes toda a rédea para conseguir enxergá-los claramente. Pergunte ao seu ego o que ele gostaria de fazer ou o que aconteceu a esta pessoa. Procure quais são suas fantasias de justiça ou compensação. Diga a essa pessoa: você merece. Ou, se estivesse nas minhas mãos, você sofreria, e diga tudo o que tem a dizer. Pense em todos os detalhes que puder sobre todos os castigos que pensar. Se conseguir expandir a sua fantasia de vingança até se tornarem divertidas, melhor. Se não for possível, continue elaborando os detalhes até ter a sensação de que explorou por inteiro tudo o que sente. Continue examinando esta pessoa até entrar em estado de calma. Imagine uma pessoa que represente o amor, a paz, e a coloque de pé diante dessa pessoa. Inunde-a com uma luz brilhante. Termine o exercício estabelecendo um objetivo único: pensar sobre esta pessoa em paz. Isto não significa gostar ou compreender a pessoa, nem fazer com que ela goste de você. É apenas permanecer em paz sempre que esta pessoa vier à sua mente. Libertação 22. Tempo sugerido: 1 dia ou mais. Todos nós exercitamos e alimentamos a nossa infelicidade por meio de incontáveis pensamentos ao longo do dia. Basta ter consciência de como e quando fazemos isto para que a porta da liberdade se abra. O texto a seguir ajuda a fixar as ideias principais. Eu, somente eu, escolherei o que corrói a minha atitude e complica a minha vida. Vivo com as decisões que tomo a respeito de tudo e de todos à minha volta. Eles significam muito para mim. Um dia nublado não é mais do que um dia nublado, até que eu resolva o que ele esconde e decida que humor terei. Um pouco de dinheiro a mais é apenas um pouco de dinheiro a mais, até eu decidir que devo mostrar sinais de tê-lo. O adolescente que tenho dentro de mim é apenas uma criança, até que eu o interprete como manipulador.
Agora meu lar mental está decorado com os mesmos tons infelizes. Anote qualquer conclusão pessoal que passar pela sua cabeça. Agarre-se a uma única ideia. Eu vejo o que decido e reajo como prefiro. O caminho do conhecimento espiritual. Todos os dias aceitamos as sensações e os pensamentos do ego como se fossem nossos únicos pensamentos e sensações. Embora nosso ego seja a representação das lições que acumulamos durante os anos de formação, reagimos a elas com a força da nossa essência e individualidade, da maneira como nos sentimos em relação às coisas. Se usamos a sinceridade, admitiremos que esta parte de nós é nossa professora e guia. Não se trata de um caminho espiritual, mas sim de uma trilha exclusiva para o ego. Evidentemente, não somos exatamente o que nosso ego representa. Nossos demônios interiores, o ser mortal, a mente sonhadora e a mente ocupada. Mas a cada dia fica mais claro que vivemos por e para a nossa identidade. As pessoas às vezes optam por um caminho espiritual e conseguem isolar os sentimentos que chamam de ego. Uma situação típica é a de quando somos promovidos no trabalho. Nos sentimos eufóricos por 1 ou 2 dias e nem por um instante nos preocupamos se a euforia é ou não uma reação do ego. Quando, porém, sentimos inveja ou ciúmes de alguém que foi promovido e entramos em depressão por 1 ou 2 dias, rapidamente dizemos que estas são emoções do nosso ego. Quando as pessoas alegam que isso é coisa do ego e isso é coisa do demônio, ou isso é conversa de bêbado, na verdade o que elas estão dizendo realmente é: isso não sou eu. Nossa tendência é ficar orgulhosos quando temos padrões que nos diferenciam dos outros. Sou uma pessoa matinal. Sou osso duro de roer. Acredito em ouvir a minha intuição. Não aguento idiotas. Sou muito espontâneo. Pago o preço, mas faço questão de um bom serviço. Convicções desse tipo são tão poderosas que colorem o mundo em que vivemos. Literalmente, nós vemos aquilo em que acreditamos. Não há nada de errado em usarmos as palavras ego ou expressões como impulsos sombrios, fantasmas interiores. O risco é jogar a culpa nos outros pelo que sentimos, ou atribuir nossos sentimentos ao ego ou ao demônio. É bem melhor pensar: tenho impulsos sexuais destrutivos, ou meus receios em relação a dinheiro não ajudam a ninguém, do que pedir a Deus para acabar com esses impulsos ou medos, como se não houvéssemos nós mesmos escolhido esses impulsos e medos. Quando convocamos as nossas convicções espirituais ou a nossa força de vontade para combater nossos impulsos mais sombrios, nós lhe damos vida nova. Atribuir as nossas tendências destrutivas a algo que não somos nos leva a interromper as providências necessárias para torná-las inofensivas. Lembre-se de que qualquer pensamento destrutivo levado à plena consciência não tem mais o poder de nos assustar ou controlar. Repetir frases negativas como detesto as mulheres, desprezo os homens, me sinto superior ao meu melhor amigo, não aguento estas pestes nos velocípedes, em vez de meu ego está cheio de ódio, desprezo, superioridade, ressentimento e por aí vai, não ajuda no trabalho de conscientização.
Se fôssemos espiritualmente mais avançados, apenas daríamos de ombros às situações perturbadoras que surgem diariamente. Um motorista buzina, um amigo faz uma crítica, descobrimos cupim no porão, alguém se esquece de nos agradecer. Mas é preciso admitir que nossa mente oscila entre tirar proveito da situação e, quem sabe, ter algumas fantasias de vingança e admitir que estamos envergonhados, ressentidos, ansiosos e ofendidos. Descobrir o que provoca esses sentimentos e depois procurar eliminar os sentimentos com ideias puras em cima de ideias impuras é a única saída quando se tem certeza de que não deveríamos nos sentir assim. Nosso desejo de desviar o olhar dos nossos impulsos mesquinhos não é um desejo de maior unificação, igualdade ou amor. A realidade que nos perturba nos deixa apreensivos. O fato de que isto acontece a muitos nos leva a negar que isto aconteça conosco. Em suma, não desejamos ser comuns. Estamos sempre entre os poucos escolhidos que não se sentem perturbados. Onde estará a integridade e a igualdade nisso? Complicamos ainda mais a nossa tarefa acreditando que, se conseguíssemos chegar à interpretação correta, não nos sentiríamos assim. Quando um garçom é grosseiro, por exemplo, nos irritamos. Mas se descobrirmos que sua mulher e seus 8 filhos morreram no incêndio, o fato serve como atenuante de seu comportamento. O que ninguém considera é que talvez o garçom seja grosseiro porque é uma pessoa rude. O fato é que as formigas picam, os touros são bravos, e nós perdoamos umas e outros. Se conseguíssemos perceber que todos nós cometemos praticamente os mesmos erros, talvez ajudássemos uns aos outros. Mas duvido. As abordagens mencionadas não funcionariam se alguém percebesse o valor do perdão e realmente se dispusesse a ser generoso. Mas lá no fundo as pessoas gostam de deixar as outras pessoas com sentimento de culpa, e para isso reviram a mente à procura do pensamento mágico que fará com que esse impulso se torne inconsciente. Se perguntássemos a nós mesmos: como poderei reagir ao que acaba de acontecer? Nossa mente teria a oportunidade de identificar a fonte de nossa perturbação e chegar à camada mais profunda de pensamentos por intermédio dela. Mas se dizemos, não quero esses pensamentos, o que na verdade significa, quero ser espiritualmente especial, nossa mente se afasta de nosso ego, como a mão se afasta de uma superfície quente, e jamais temos a oportunidade de chegar no âmago. O melhor é enfeitar a nossa má vontade, sondar as profundezas de nossa arbitrariedade. Fazer isso até nos darmos conta de que não somos melhores do que ninguém. Seria a situação ideal, sem medo de se sentir normal e igual a todo mundo. Normal nesse caso não significa ser um pecador culpado. Não é verdade que uma vez que tenhamos admitido nossas falhas, começamos a mudar para melhor. Não funciona assim. A culpa é apenas mais uma forma de nos sentirmos especiais. Em vez de pensarmos que somos melhores do que os outros, pensamos que somos piores, mas ainda assim, diferentes. Dizer que fomos prejudicados na infância ou que temos uma natureza corrupta e que, por isso, jamais alcançaremos aquele ponto de libertação, é apenas uma maneira de atribuir características mágicas à palavra e negar
a força de nossas próprias escolhas. Continuaremos na próxima parte o capítulo final e teremos oportunidade de explorar a paz que buscamos.